Um, dois, três. Fala galera, tá começando mais um Chá da F5, o podcast oficial do Intercambista. E hoje a gente tá recebendo aqui o nosso saudoso, querido Nathan. E o assunto de hoje vai ser as diferenças entre morar em Dublin e Limerick. Porque, pra quem não sabe, o Nathan, ele mudou para Limerick faz em torno de um mês e pouquinho. E ele vai contar pra gente um pouquinho da experiência dele morando em Dublin e depois morando aqui em Limerick. É isso aí, pessoal. A gente veio para estar o Nathan novamente. A gente gravou uma vez, aí perdemos o áudio e a gente tá aqui regravando. Vamos ver se a gente ainda lembra do tema. Então vamos passar a bola pro Nathan para ele falar um pouquinho dele e falar, essa decisão que ele tomou, porque ele decidiu vir para, primeiramente, Dublin fazer o intercâmbio. Então vamos lá. Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na segunda tentativa de gravar, né, esse podcast, mas agora é para valer. Bom, eu sou o Nathan, tenho 30 anos de idade, estou já no intercâmbio há quase 1 ano e meio, já passei por 2 cursos e fiz a última renovação agora em Limerick. Eu estava em Dublin, estudei lá por esses 2 períodos e vou contar um pouquinho sobre a minha decisão, por que eu decidi, né, ir para Dublin e depois por que eu decidi mudar para Limerick. Nathan, fala um pouquinho pra gente, você já tinha feito intercâmbio em algum outro lugar? Tipo, como é que foi sua experiência de vir aqui pra Irlanda? Bom, na verdade não. Foi a primeira vez, inclusive, que eu saí do país. Primeira vez que eu saí do Brasil foi para vir para cá, para esse intercâmbio. Primeira vez de avião também? Não foi a primeira viagem de avião. Já tinha feito algumas no Brasil. Mas a primeira viagem internacional, né, aquelas 8, 9 horas ali voando. A gente fica um pouquinho ansioso, mas é bem bacana a sensação de chegar aqui na Europa. Já que foi sua primeira experiência, o que você achou desse seu intercâmbio? Na verdade, o que você tá achando, né? Porque ainda você tá no meio do intercâmbio, tipo, embora só tenha trocado de cidade, ainda continua aqui na Europa, na Irlanda. Sim. Bom, primeiro eu quero contar para vocês como é que eu decidi, né, vir aqui para Irlanda. Há alguns anos, 2 anos antes de eu chegar aqui, eu comecei a fazer meu planejamento, a pesquisar sobre intercâmbio, para ver quanto era, inclusive, porque pelo menos eu tinha a impressão de que era uma coisa que eu nunca conseguiria fazer na minha vida, nunca conseguiria juntar esse dinheiro, né, para isso. Então, eu entrei numa agência de intercâmbio lá no Brasil, com certeza absoluta que eu iria para Londres. Pegar uma caixinha surpresa. Né? Então, lá eles me apresentaram a Irlanda, me falaram sobre o país, me falaram sobre Dublin e algumas cidades do interior. Então, foi quando eu decidi, por questão dos custos, né, escolher Dublin e não Londres, igual eu estava pensando antes, estava com tanta certeza antes. Daí cheguei em Dublin, eu escolhi por ser capital, eu pensava que, né, vai ter tudo, vai ser bem mais fácil tudo, né? E sabia que tinha bastante brasileiro lá, eu vim com inglês bem fraco, então eu pensei até que isso poderia me ajudar, né? A gente sabe que a rede de contatos, né, que a gente tem com brasileiros às vezes pode ajudar, e realmente foi bastante útil para mim nesse momento. Que eu pensava que isso existia só em Dublin, na verdade. Eu vim meio no escuro, né, na verdade. A gente nunca sabe 100% o que vai acontecer. Uhum. Acho que o brasileiro é engraçado, que a gente tá... Principalmente quando a gente viaja, vai para uns lugares assim, sei lá, não sei... Vai para um lugar que o cara não imagina, daí o cara chega lá sozinho, aí nada passa alguém falando português. O cara pensa, eu achei que era o único aqui. Mas acho que o brasileiro tem em qualquer lugar do mundo. Em relação a essa de querer ir para Londres, é engraçado. Quando eu tava planejando meu intercâmbio, eu planejei primeiro, tava indo entre Austrália e Nova Zelândia. Aí tu começa a pesquisar, vai afunilando, acabei aqui em Limerick. Mas já que tu tocou ali em relação ao teu inglês, que tu falou que chegou no inglês básico, tu acha que hoje já teve uma evolução? Como é que foi essa evolução? Tu acha que foi uma evolução muito grande? Foi melhor do que tu esperava? Se tá dentro das suas expectativas? Sim. Eu considero que eu tive uma evolução bem bacana do inglês. Eu cheguei aqui, fiz aquele teste de nivelamento da escola, né? E me jogaram no pré-intermediário.
E nas primeiras semanas ali de aula, eu não conseguia nem entender o professor direito. Então, na época, eu considerava que eles tinham me jogado nível acima, né? Eu vim com inglês bem básico. Então, com o passar do tempo, tanto estudando ali na escola quanto no trabalho, isso é uma coisa que a gente, né, pode falar depois também, o que o trabalho ajuda no desenvolvimento do inglês. Eu fui aprendendo mais e acabei o primeiro curso, eu já estava no Upper Intermediate e comecei o segundo curso e acabei no avançado. Então isso foi bem bacana, eu consegui evoluir bastante, né? Já consigo comunicar bem com todo mundo, né, em inglês. Então isso é uma coisa que era o meu principal objetivo, né, de aprender inglês, e isso, graças a Deus, tô conseguindo aí. A gente vê mesmo que evoluiu, né? Porque ele começou, falou assim, quando eu cheguei aqui eu comecei no pré-intermediário e depois eu já fui pro upper intermediate, ele já mudou o inglês, até na frase. E deixa eu te perguntar, tipo, uma coisa que não tem, é fora do assunto, assim, mas você falou que você tem 30 anos, agora você tem 30 anos, né? Quando você veio pra cá, 29 anos, você achou que pelo fato de você ser um pouco mais velho, teria alguma dificuldade, fato... de velho assim mesmo? Não! Disse o Fernando, que já tá com 45 anos de idade nas costas, né? Caraca! Quem me dera, né? Não! Sou um menino. Não. Não, na verdade é só, tipo, porque, tipo, a gente tem aquela imagem de que intercâmbio, tipo, é coisa pra high school, tipo, pra adolescente e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de fazer intercâmbio, não interessa a idade. E, inclusive, eu acredito que eu comecei esse intercâmbio, eu estava com 28 anos. Se eu tivesse com 18, talvez eu não teria experienciado tantas coisas que eu consegui experienciar até hoje. Então, é bacana, sabe? Quando você tá com 18 e 20 anos ali de idade, é muito bom, você aprende coisa pra caramba, você cresce pra caramba, né? Você sai ali da sua adolescência, começa a sua vida adulta numa nova cultura, uma nova experiência. Mas também para quem já é um pouquinho mais velho, também é uma experiência bem bacana. E uma das coisas que me motivou também a fazer esse intercâmbio é que eu estava trabalhando já há 10 anos na mesma empresa, já estava cansado disso, queria um ano, como dizem, né? Um ano sabático, né? Um ano para você tirar para você, né, sair da sua rotina. Isso me fez muito bem. Na época, eu não queria ver escritório na minha frente, eu não queria ver um computador na minha frente com a planilha, e hoje eu já sinto saudade. Então foi uma coisa bem bacana que aconteceu. Acho que a gente precisa de vez em quando dessas pausas aí nas nossas vidas, né? Pra gente ter alguma experiência nova. Um choque de realidade. Um choque mesmo na rotina, na realidade, assim. E que talvez umas férias aí de 15, 20 dias não é capaz de proporcionar. Pô, que legal. Já que já tocou nesse assunto do trabalho, você quer compartilhar com o pessoal, assim, como é que foi essa tua adaptação no começo de Dublin, saindo do escritório, o que vocês faziam lá no Brasil? Acho que você falou que era advogado, né? Sim. E como é que foi essa adaptação a trabalhar e qual foi a área que trabalhou em Dublin? Se foi Kitchen Porter, se foi na rede hoteleira, foi no Ibis, foi no Majestic? Então, no Brasil eu trabalhava tanto como advogado quanto como funcionário público. Eu era funcionário público da Receita Estadual lá de Minas Gerais. Então, eu tinha né, assim, uma vida tranquila, nunca tinha trabalhado cansando fisicamente, só mentalmente, né? E já vim preparado, na verdade, a gente, né, prepara o nosso psicológico sabendo que a gente vai conseguir um trabalho não tão bacana assim aqui, que algumas pessoas até chamam de subemprego, né? Que seria kitchen porter ou cleaner, né? Que o pessoal faz também. Eu não gosto de chamar de subemprego, mas o pessoal chama, né? Sim, eu também não gosto muito, não. Emprego. Emprego e salário mínimo daqui é muito bom, inclusive, né? E, na verdade, o pessoal aqui não tem... Na verdade, acho que é mais a cabeça do brasileiro, da gente, tipo... disso de achar que tem subemprego e tudo mais. Você é atendente num café, você trabalha na cozinha, na limpeza e tudo mais. Aqui você vê que, tipo, é bem normal, tipo... Até mesmo porque as diferenças salariais aqui não são tão grandes. Isso. Então, tipo, aqui, tipo, a grande maioria, tipo, é mediano, classe média, então, tipo, o fato de você ter, na teoria, um subemprego ou você ser um gerente, tipo,
a diferença não vai ser absurda, né? E você não vai ser discriminado nada porque você trabalha com isso, né? Sem dúvidas. Esse aqui é bem bacana, a diferença salarial, né? Que não tem uma diferença muito grande, né? O salário mínimo hoje aqui tá 10 euros, né? E 10 cents. 10 e 10, isso. Então, eu sei de gerentes que ganham, tipo, 13, 14 euros por hora. Então, é uma diferença não muito grande e é bacana, porque no Brasil, quem trabalha, por exemplo, lavando louça ou na limpeza, assim, talvez não tenha tanta oportunidade, talvez não tem tanta oportunidade igual a gente tem aqui ganhando o nosso salário mínimo irlandês, né? Então, com esses 10 euros por hora, né, ganhando o mínimo por hora, eu já consegui visitar, por exemplo, 10 países diferentes nesse 1 ano que eu tô aqui. Então, é uma coisa que nunca seria possível no Brasil, né? Então, o dinheiro aqui rende pra caramba e ainda mais agora morando em Limerick. Mas a gente vai falar sobre o custo de vida daqui a pouquinho. Fala um pouquinho pra gente aí, que na verdade eu e o Matheus a gente acabou cortando você para falar um pouquinho das suas experiências de trabalho em Dublin, quando você chegou, como é que foi em relação ao inglês e por aí vai. Sim, então, eu cheguei com um nível muito baixo, né, de inglês, então eu comecei a aplicar para barista, né, que é a tal história do barista, que é aquele pessoal que faz café, né, nas cafeterias. Então, eu fiz um curso de barista no Brasil, né, já me preparando. Fiz um curso quando eu cheguei em Dublin, um curso de barista quando eu cheguei em Dublin. Apliquei em todos os cafés, assim, de Dublin e nunca trabalhei como barista na minha vida. Nunca consegui ser contratado. Mas em um desses cafés, um irlandês que era barista nesse café, ele comentou comigo assim, olha, a gente não tem vaga aqui, mas tem um amigo meu que abriu uma pizzaria recente e está precisando de kitchen porter. Você topa ser kitchen porter lá? Posso passar seu currículo para ele? Aí eu disse, claro, né? Poxa, eu tava procurando emprego. Já tinha um mês e pouco já, quase um mês e meio que eu tava procurando emprego. Falei, com certeza, né? Porque a gente chega, a gente tem que tirar de INEB, a gente tem que tirar PPS, né? Tem aquela coisa toda. Tem adaptação na cidade, tem que procurar uma casa definitiva para morar. Então acabou que eu fui estendendo um pouco essa procura de emprego. E quando deu um mês e meio, mais ou menos, que eu tava morando em Dublin, eu consegui esse emprego. E comecei a trabalhar de kitchen porter. Que, para quem não sabe, kitchen porter é quem lava a louça, né, nos restaurantes, ajuda o chefe ali a picar alguma coisa. Faz tudo da cozinha. Bem faz tudo mesmo, né? Então, fazia molho para as pizzas, fazia, sei lá, às vezes estava bem cheio lá onde que o chefe fazia pizza, eu ia para lá para ajudar ele a cortar pizza, enfim. A gente meio que faz tudo ali. E foi bacana porque, para minha sorte, o chefe, o pizzaiolo, né, ele é casado com uma brasileira, então ele sabe falar o nome dos ingredientes em português. Daí eu cheguei com nível baixo, né, então ele me ajudava, né, falava assim, aí ele falava em inglês, vai ali, pega aquela cebola pra mim, corta, faz não sei o quê. E eu ficava olhando assim pra ele falava, tipo, onion, né, aí eu ficava assim olhando pra ele naquela cara de, quê? Daí ele, com aquele sotaquezinho arrastado irlandês, né, falando em português, aí ele falava em português, cebola. Aí eu, tudo bem. Aí eu ia lá, pegava a cebola e fazia. Então isso me ajudou bastante, sabe? Eu desenvolvi bastante meu inglês lá, trabalhando, lavando louça. E daí eu comecei a trabalhar em outro ramo, fui para hotel depois. Fala um pouquinho então agora dessa experiência do hotel e dessa transição aí da pizzaria pro hotel. Então, coincidiu que nessa época, em janeiro do ano passado, o amigo do irmão... Pera. O irmão do amigo do meu irmão. Enfim. O irmão. Sério. Aqueles contatos bem de longe que, por ser brasileiro, a gente acaba que vira amigo, né? Sim. Então, ele me indicou pro hotel que ele trabalhava para trabalhar de night porter. E isso eu fazia os turnos de 11 da noite às 7 da manhã, fazendo serviço de quarto, servindo no bar, limpando as áreas comuns lá do hotel, né, as áreas de hóspede ali, que era bar, restaurante, a recepção, né, o hall de entrada ali. Então, fazia isso e é bem bacana, porque nesse primeiro emprego da pizzaria, o head chef, o pizzaiolo, ele é irlandês.
E no hotel, o meu gerente é húngaro. Era húngaro, né? Então, e o supervisor era romeno. Então, é aquela coisa com vários sotaques diferentes, né? Aquele inglês bem diferente um do outro. E no hotel, quando eu estava no hotel, melhorou bastante meu inglês, porque eu tinha que servir no bar também, que inclusive desenvolvendo novas habilidades de bartender, né? Nunca tinha feito um coquetel na vida. Bom, a partir daí eu comecei a ter contato com hóspedes de vários lugares do mundo. Então os hóspedes que chegavam lá às 3 da manhã quando os pubs fechavam, né? Bem já. Aquele sotaque bem bêbado, né? O drunken accent que a gente fala. Era complicado de entender. Quando era americano a gente já entendia melhor, mas quando era escocês, por exemplo, os caras falavam oi e eu não conseguia entender que era um oi. Aqueles caras que chegam e falam howdy. Aí você fala oi? Isso foi um cumprimento, né? Então, já passei por muitas situações de ter que pedir pro hóspede apontar no cardápio o que ele estava querendo, o que ele estava pedindo, ou então do hóspede apontar mesmo para a garrafa que ele estava querendo uma dose de tal uísque. Né? Isso aí a gente acaba que sempre passa e não é vergonha para ninguém. Né? A gente não domina 100% do inglês, então os hóspedes, os próprios nativos, né? Os que falam inglês ali, Sim, desde sempre, né? Paciência, né? Sim, e é uma coisa bacana, porque eles admiram muito, né, a coragem que a gente tem de vir para um país novo, a maioria das vezes sem família, sem amigos, e eles acham a gente extremamente corajoso por isso. Isso é verdade. Eu lembro que eu trabalhava num café, e a minha chefe uma vez perguntou: Matheus, mas por que tu saiu do Brasil? Aí tu veio pra Irlanda, não conhece ninguém? Não, eu quero aprender o inglês e tal. Eu acho que se eu tivesse imersão aqui na cultura inglesa, na cultura irlandesa, o povo que fala inglês e tudo mais, eu me forçar no meu limite, assim, ou seja, eu não conheço ninguém, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que me superar e eu vou aprender inglês. E ela falou assim: acho que tu é meio maluco mesmo, porque sair do Brasil para vir para cá sem conhecer ninguém, para aprender inglês, não. O pessoal realmente fica, de certa forma, um pouco impressionado, assim. E também pelo fato de a gente estar na Europa, geralmente o pessoal sempre fala mais de um idioma. E o pessoal sabe a dificuldade que é aprender um outro idioma. E o pessoal acaba tendo essa empatia um pouco maior com a gente, assim. Isso é muito legal também. E em relação a essa de atendimento público, eu lembro que na primeira semana que eu trabalhei na padaria, eu não sabia, tipo, muita coisa em inglês, né? Aí o pessoal vinha: can I have a eclair? Aí eu ficava: fudeu. O que é o eclair? Aí o pessoal começava a e apontava. Aí eu falei: já sei o que é eclair. Aí quando eu vi o próximo, assim, pede um eclair que eu sei o que é. É que eu tô sabendo. Aqueles que pedem um pão aí você fala: não tem, mas tem eclair. Não quer eclair, não quer um eclair, não? Isso aí mas é engraçado que o cara, ele perde essa vergonha, assim, de que a gente fica muito, a gente se cobra muitas vezes, né? Não, eu tenho que aprender o vocabulário, eu tenho que falar perfeito. Não, sai errando mesmo e já era, não tem. Assim como eles, né, cara? Tipo, muitas das vezes eles não se entendem, né, cara? Tipo, não, normal. Então, e irlandês é bastante compreensível, tipo, bastante amigável até mesmo para ajudar, tipo, ensina palavras novas e por aí vai, né, cara? Sim, sim. Inclusive, uma experiência bacana que eu tive foi assim que eu cheguei, que eu instalei o Tinder, então comecei a treinar bastante inglês. Então o pessoal me dava dica ali pelo Tinder mesmo, sabe? Me corrigiam às vezes, eu pedia: não, pode me corrigir e tal. Sério, era bem bacana. Então eu desenvolvi bastante meu inglês, sinceramente, no Tinder. Nunca encontrei com ninguém, sério. Não adianta, o pessoal daqui é muito fogo de palha, sabe? Mas pelo menos aprendi inglês, assim, aprendi bastante usando essas ferramentas, né, alternativas que a gente tem, por que não? E fora o Tinder, essas questões, você conseguiu, tipo, desenvolver seu inglês, tipo, trabalhando? Sim, eu considero que na escola eu consegui aprender bastante gramática, aprendi bastante regra, assim, de inglês, a gente aprende a conversar da forma mais correta, mas a fluência, que é isso da gente conseguir falar sem pensar em português, traduzir para o inglês, né, e ficar fazendo aquelas pausas nas falas, essa fluência, assim, de deixar fluir mesmo o inglês, eu aprendi basicamente no trabalho, né, porque a gente não pode ficar muito relutante, a gente, né, acaba que vai conversando, vai pegando intimidade ali
com o gerente, com os colegas de trabalho, então a gente vai se sentindo mais confortável para conversar em inglês. E não é aquela mesma coisa de, por exemplo, se nós três aqui começarmos a conversar em inglês, fica aquele clima estranho, porque a gente fala português, né, a nossa língua nativa, e de começar a conversar em português dá aquele clima meio estranho, você fica às vezes meio envergonhado, meio embaraçado assim. Mas quando você está com alguém que realmente fala ali só inglês, você precisa conversar em inglês. Então, né, você desenvolve. E falando disso, de inglês, a gente sabe que Dublin tem... A concentração de brasileiros é bastante grande. Você acha que... Lógico, a gente sabe que brasileiros se ajudam e tudo mais, é porque é da mesma cultura. Mas até então, no desenvolvimento do inglês, você acha que isso te atrapalhou um pouco ou não? Sim, com certeza isso atrapalha. Quanto mais brasileiro tiver no lugar, mais difícil para aprender inglês. Até por ser muito mais confortável você buscar amigos brasileiros, né, que tem aquela sua mesma cultura. É mais confortável você conversar em inglês, em português, do que em inglês, porque já é a sua língua mãe, então você consegue se expressar mais, você tem mais vocabulário. Quando eu cheguei, eu tinha um vocabulário extremamente reduzido, então eu não conseguia expressar tudo que eu queria. Isso é bem complicado. Para mim, que gosto de conversar bastante, foi um ponto que a gente começa a se sentir meio burro. Sério. Mas normal, às vezes tu tá começando a falar e tu começa a pescar alguma palavra, alguma sentença assim na cabeça que tu esqueceu, aí tu começa a explicar a sentença, o pessoal fala a palavra e tu continua, é normal. Exatamente. Vai embora. Então, com o passar do tempo, comecei a fazer bastante amigo gringo, né? Tanto irlandês quanto de outras nacionalidades também. E isso que começou a me ajudar mais. Mas mesmo assim, eu morava só com brasileiro, né? A gente tinha bastante amigo brasileiro, o pessoal... Parece que puxa, né? O cara vai passando e começa a atrair brasileiro. Não digo que é ruim, é legal, mas o cara não faz força pra fazer amigo brasileiro, é incrível. É bem isso. Inclusive, nas minhas viagens, quando eu viajava muito com um amigo meu, e na época ele é fluente. Na época eu não era tão bom no inglês, mas toda vez que a gente escutava alguém falando em português, a gente tinha pra gente que essas viagens teriam que ser o maior nível de imersão possível. Então, sempre que a gente ouvia alguém escutando português na rua, a gente automaticamente começava a conversar em inglês, entendeu? Para não chamar a atenção, porque senão a gente sabia que se a gente fizesse amizade ali naquele ponto, provavelmente a gente ia acabar o resto da viagem conversando com aquelas pessoas, marcando de sair, marcando de tomar uma cerveja. Então, a gente não queria isso, a gente queria ficar mais imerso na cultura mesmo. Legal. Isso é uma estratégia muito... Assim, mas na rua eu não conheço, nunca vi. Ficou quieto. Quando é que tu decidiu fazer essa mudança de Dublin para Limerick? E também falar um pouquinho se teve muita diferença do accent de Dublin para Limerick também. Se mudou muito, se foi muito difícil ou não? Então, um dos pontos que me fez decidir mudar para Limerick foi que tem muito menos brasileiro aqui na cidade. Então, isso ia forçar eu a aprender mais inglês, né, a desenvolver mais meu inglês. E o sotaque de Dublin, eu já domino o sotaque de Dublin, tanto do norte do Rio quanto do sul do Rio, porque lá tem 2 sotaques característicos de Dublin. E, além disso, a maioria do pessoal, por ser uma cidade muito cosmopolita, né, assim, por ser capital, não é grande, mas é uma capital, o sotaque deles é bastante neutro. Então, isso não te força a aprender mesmo o inglês, né, a ficar fluente ali. Então, um dos motivos que me fez vir para Limerick é que o sotaque daqui é bem difícil de entender. É bem mais difícil de entender do que o de Dublin, pelo menos. Então, eu vim para cá para me forçar mais a entender mais o inglês, o que eles estavam falando, né? Porque aqui tem bastante gíria, inclusive, tem um jeito de falar muito específico, né, que para homem eles falam fim, por exemplo, para mulher bior, enfim, track, enfim, tem 1 milhão de gíria deles aqui. Então, é bacana que a gente vai entendendo isso no contexto das frases, a gente vai adaptando aquilo ali, a gente vai entendendo e a gente vai conseguindo manter uma comunicação bacana. Percebi que isso aqui, o sotaque daqui é bem mais interessante para aprender inglês do que o de Dublin. E uma outra coisa que me fez decidir mudar foi, com certeza, o custo-benefício, né? O custo de vida das cidades, porque em Dublin
tudo é extremamente caro, principalmente se a gente for contar transporte, que a gente paga ali 20 euros por semana, então já dá 80 euros por mês, né? Já é meio puxadinho. Aqui em Limerick a gente faz tudo a pé. Quando tem alguma distância que você às vezes está com preguiça de ir a pé, você pega uma bike ali dessas da Coca-Cola. Essas bikes compartilhadas. Essas bikes compartilhadas, então... E você pedala ali 10 minutos, você já está do outro lado da cidade, 10, 15 minutos. Então é uma cidade que é muito mais fácil de você caminhar por ela, então você não gasta com transporte. E outra coisa é a acomodação. Bom, lá em Dublin eu estava pagando 450 euros e dividia o meu quarto com mais 3 pessoas. Então era cada pessoa do quarto pagando 450 euros, o quarto custava então 1.800. Aqui em Limerick, tipo, o bom é que Limerick é nessa média, né? 450, tipo, sei lá, 400, 450, tipo, pode ser que você consiga uma coisinha mais barata, um pouco mais barato, mas você vai ter só o seu quarto, né? Fala um pouquinho pra gente a diferença do seu quarto, tipo, Dublin você dividia, aqui você tem só o seu quarto, né? Isso, eu tenho um quarto só pra mim aqui, lá em Dublin eram 2 beliches, né, no mesmo quarto. Aqui em Dublin eu tenho uma cama de casal no quarto, o quarto só pra mim, e com valor mais baixo do que eu pagava em Dublin. Então, pra mim, em questão de qualidade de vida, privacidade, sei lá, é bem mais bacana. Legal. Até quando eu mudei pra cá, é bem interessante, quando eu acabei de pendurar minhas roupas ali no guarda-roupa, eu senti, nossa, tipo, tô me sentindo em casa agora, sabe? É bem mais tranquilo, parece que você tem a sua vida ali de volta, que você tem o seu espaço ali, né? O seu quadrado ali pra você, que você pode espalhar suas coisas ali, então é bem mais bacana do que dividir o quarto com mais 2, 3 pessoas. Que legal. E o que tu tá achando, assim, de diferença entre... Porque a gente sabe que Dublin ser a capital, toda vez que eu fui em Dublin, só pelo fato de na hora que eu desembarco em Dublin, eu já começa a caminhar rápido, eu tô com pressa, e às vezes eu nem tô com pressa, acho que é só o pique da cidade ali, que tá todo mundo com pressa, o cara já ficou com pressa. E aqui em Limerick parece que é um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo. Tu acha que se sentiu, assim, um pouco de diferença em relação a isso? E também em relação à população, tu achou a população aqui mais tranquila, mais amigável, ou a mesma coisa, não teve muita diferença assim? Então, isso é uma coisa bem bacana de Limerick, é um ponto bem positivo daqui, porque em Dublin, quando você tá vivendo lá no seu dia a dia, que você fica naquele piloto automático, assim, você tá sempre correndo, você tá sempre com pressa para fazer tudo, porque o clima da cidade parece que te empurra, né, pra ter uma vida mais agitada. Aqui em Limerick, não. As pessoas são bem mais tranquilas, todo mundo é bem mais amigável. Lá em Dublin, você tá ali andando na rua, ali pelo centro da cidade, o pessoal correndo para a escola para pegar attendance, às vezes o pessoal correndo para entrar no trabalho, ou saindo do trabalho querendo chegar em casa logo, ou às vezes saindo da academia, indo para academia quando dá para fazer. Então, assim, todo mundo correndo, às vezes esbarra em você ou passa muito perto, a única palavra que uns trocam com os outros é sorry, né? Tipo, eles só pedem desculpa ali por ter passado muito perto de você e nem olham na sua cara. E aqui em Limerick eu já percebi, quando eu ando aqui pelo centro da cidade, principalmente os senhorzinhos assim, mais de idade, eles te cumprimentam, eles olham pra você e te falam good morning, assim, com um sorriso no rosto. Até minha flatmate, esses dias ali pra trás, a gente tava caminhando aqui pelo centro, tinha um cara super roqueirão, assim, de 2x2, com cara mal encarado, sabe? Bater alguém. Passeando com um cachorrinho pequenininho super fofo. Que está legalmente loura. Exatamente, aquele de guarda na bolsa, sabe? E ela puxou papo e perguntou se podia fazer carinho no cachorrinho e tal, não sei o que. Eles começaram a conversar e o cara, tipo, super amigável, sabe? Já abriu um sorrisão, já começou a conversar, a gente ficou, tipo, uns 15 minutinhos ali conversando com o cara. O cara super dando um papo pra gente, sabe? Então é uma coisa que não acontece em Dublin. Eu nunca vi acontecer lá em mais de um ano que eu tava morando lá. O pessoal não para pra conversar com você. Se você falar um oi, eles vão achar estranho. Eles vão falar... Acho que toda cidade grande é assim, né? Acho que até no Brasil, em São Paulo, por exemplo, você passar e cumprimentar alguém, tipo, bom dia, oi, tudo bem? A pessoa vai olhar pra você e falar, tipo, quem é você, né? E aqui não, por ser interior, né, a gente
o pessoal é mais tranquilo, conversa com você, já te dá mais atenção. E isso é bem bacana pro inglês, inclusive. Sim, com certeza. E a dica que eu dou mesmo, tipo, é pegar, ver onde tem esses velhinhos aí, sentar, começa a conversar. Que nem no shopping mesmo tem umas cadeiras lá que todos eles ficam lá sentados, ela chega lá, senta do lado, começa a conversar e vai, cara. Eles não param de falar. Pior que é verdade, né? No shopping, naquelas áreas de alimentação, qualquer lugar do mundo, acho que os senhores de idade, assim, que já estão aposentados, eles amam falar. Eles são muito curiosos em relação à cultura brasileira também. Eu lembro quando eu trabalhava no shopping, todo dia ia um cara lá, ele falava Zico, Pelé. Aí eu falei, esse cara tá de sacanagem comigo. Aí eu falei, só sabe isso. Aí no terceiro dia ele, Tele Santana. Eu falei, caraca. Ele sabe, acho que era a seleção de 70, não lembro o ano. Mas ele todo dia ele ia lá e falava o nome do jogador. Tinha jogador que nem eu me lembrava mais o nome, ele ia lá e falava. Eu falei, caraca, esse senhor aí ele realmente gosta de futebol. O pessoal realmente, eles gostam da cultura brasileira, assim, do modo geral. Mas falando um pouco mais dessa sua nova adaptação aqui na cidade de Limerick em relação ao trabalho. Tu falou que lá em Dublin demorou 1 mês e meio, depois de toda aquela ansiedade que todo mundo chega normal, eu também fiquei aqui, enquanto a gente não vê tudo pronto, lá, o GNIB, que hoje é o IRP, o PPS, a conta no banco, e achar acomodação, enquanto isso tudo não está concretizado, parece que tem uma agonia, o cara, meu Deus, quando é que eu vou... E depois, quando o cara termina, geralmente é nessa média de 1 mês, 2 meses, e o cara olha, na verdade até que foi muito rápido. Mas a gente tem essa aflição. E aqui em Limerick, como é que foi essa renovação do IRP, a acomodação, foi difícil de achar? E também em relação ao emprego, assim, foi muito complicado, não? Então, aqui em Limerick, a principal vantagem desse processo burocrático, para mim, em frente a Dublin, foi o IRP, né? O antigo GNIB. Porque lá em Dublin é extremamente difícil marcar, a gente tem que agendar um horário. Chega lá no escritório, tem, sem brincadeira, deve ter tipo 200, 300 pessoas para ser atendido ali no dia. Mesmo com horário marcado, você tem que pegar uma senha. E se seu horário for tipo 10 da manhã, por exemplo, você pode esperar que você vai ser atendido lá pelas 2 da tarde. Então é uma coisa completamente doida, assim. É bem complicado mesmo você conseguir renovar o visto ou tirar o primeiro visto. Agora aqui em Limerick, eu precisei 2 vezes, porque eu fui com o documento faltando. Da primeira vez eu até sabia que esse documento estava faltando, mas eu fui para ver se dava certo para passar. E até para conhecer também o escritório, para ver se tinha muita fila e tal. Das 2 vezes tinha uma pessoa só na minha frente, na fila, eu já fui chamado em menos de 5 minutos que eu estava lá, não precisei agendar horário, então isso para mim foi o paraíso, foi tudo de bom. E outra coisa, sobre banco também, mudei meu endereço para cá, super sossegado. Fiz todas essas mudanças na operadora de telefone também, só liguei lá e já consegui alterar isso super fácil, faz tudo na hora. E agora, em questão de emprego, eu saí de Dublin já com experiência, né, em hotel, e uma experiência ali de kitchen porter também. E pensei comigo, poxa, meu inglês já tá bacana, já tô conseguindo comunicar com todo mundo, né, ali em inglês. Já tenho experiência na Irlanda, então eu vou tentar aplicar para alguma coisa. Vaga de café, barista. Eu devo ter entregado. Não vou descer. Eu entreguei meu currículo de barista nos 15, 20 cafés aqui em Limerick. Então, sem zoeira. Não deu certo. Não é para mim. Mas eu devo ter distribuído aí na rua uns 100 currículos mais ou menos, impressos em todas essas lojas aqui de roupa, de calçado, enfim, no comércio aqui da cidade. Entreguei em café também, claro, um currículo, um tipo de currículo para cada vaga, né? Sim. Com aquelas experiências relevantes que a gente tem. Só que não. Enfim. Mas e comecei a entregar para recepcionista de hotel também e entreguei para garçom também em alguns restaurantes. Então, quando eu comecei a entregar, já tava os comerciantes, né, os donos de estabelecimentos aí já estavam sabendo do coronavírus, já estavam com medo, né, dos negócios pararem, de fechar. Então, demorou 2 semanas até eu conseguir emprego, o que foi... Na época eu estava extremamente ansioso, como o Matheus comentou, né? A gente fica
querendo se estabelecer ali no lugar, né? Se adaptar ali e ficar com a vida toda pronta. Mas depois que passou, que eu consegui um emprego, que eu fui raciocinar, sabe, pensar mais friamente, 2 semanas foi bem tranquilo. Apliquei também pelo Jobs.ai, apliquei pelo Indeed, né, por essas plataformas de emprego online. Aqui também tem aquele... como que chama? Jobs. É um que eles têm na internet. É um impresso. Paul Lanner. Paul Partnership. Paul Partnership. Pensando em cerveja. O que a quarentena não faz com a pessoa? Paul Partnership. Isso, Paul Partnership também. Entrava no site direto, fui lá, inclusive eu descobri nessas andanças entregando currículo, eu descobri onde que era, até peguei uma versão impressa. Então, assim, apliquei em muito lugar, tipo uns 200 lugares diferentes mais ou menos, mas como estava nessa época já começando o coronavírus, fui conseguir emprego só na segunda semana. Mas consegui, tanto que eu trabalhei uma semana e meia nesse restaurante que eu estava trabalhando de garçom, e o restaurante fechou. Mas o que foi bom para mim, porque eu consegui pegar o benefício do seguro-desemprego, né, daqui. Então, eu tava assim, eu não apliquei para kitchen porter, eu não apliquei para cleaner, eu não apliquei para housekeeping, né, para arrumar quarto de hotel e tal, essas coisas, que são empregos mais tranquilos de se conseguir, porque com o meu nível de inglês eu tava um pouco mais seletivo e eu também queria desenvolver mais o inglês, praticar mais, então eu queria algum emprego de atendimento ao público, né? E uma outra coisa também sobre isso de muito brasileiro vivendo ali junto, em Dublin eu dividia apartamento com mais 5 brasileiros, e aqui uma coisa que eu que eu tava batendo o pé, é que eu não queria morar com brasileiro. Então hoje na casa moramos eu, mais uma flatmate que é brasileira, porém mora mais um casal de gregos. Então lá a gente fica conversando 100% do tempo em inglês. Legal. É bem bacana. Então, isso sim, aqui em Limerick eu consegui realmente essa imersão quase que 100%, né, no inglês. Isso é bom. Porque eu lembro também quando eu tava morando lá, que era eu, um irlandês, aí tinha uma francesa e tinha uma menina da Alemanha. Porque é bom pro vocabulário, porque a gente, em casa, geralmente é um vocabulário um pouco diferente, onde fala mais das coisas de casa, culinária, comida e tal. E no serviço é um outro tipo de vocabulário também. Então, a gente meio que é inserido em situações completamente adversas, onde a gente consegue estar sempre em contato maior com a língua por mais tempo e praticando mais. Ou seja, a evolução que a gente teria no Brasil durante 2, 3 anos, a gente pode ter aqui, sei lá, em 6 meses. Então, isso é legal pra caramba também. E só complementando aí, o Matheus falou umas siglas, IRP, PPS. Se vocês tiverem dúvidas, tem lá no nosso canal, lá no canal da F5 Intercâmbios. A gente tem alguns vídeos explicando o que é cada coisa. A gente também tem um podcast, como fazer seu intercâmbio sozinho e tudo mais. A gente explica um pouquinho lá também sobre essas siglas aí, só para vocês terem noção aí, para não ficarem perdidos. Fala a principal, o que você, na sua cabeça, qual é a principal diferença entre Dublin e Limerick, e o que você recomenda aí pro pessoal lá, pro Felipe lá do Brasil que tá querendo vir fazer intercâmbio? Então, eu acredito que Dublin é uma cidade maravilhosa, é muito bacana, mas para mim, hoje, eu considero que é uma cidade boa para ir para visitar. Para passar um final de semana, para passar uns 3, 4 dias ali no máximo, e é isso. Agora, Limerick é uma cidade extremamente receptiva, uma cidade onde as pessoas são bem mais amigáveis do que Dublin, então você vai se sentir muito mais acolhido, muito mais em casa, por ser uma cidade menor. E quando a gente fala de cidade menor, ela não é uma cidade tão pequena, né? É uma cidade que tem por volta de 200 mil habitantes, mais ou menos. 100 mil, condado tem 200, quase 200. Isso. Então, tem uma universidade muito grande aqui, né? A Universidade de Limerick. Tem duas até, tem a LIT também. E também tem uma escola de arte aqui, bem bacana. Eu descobri esses tempos ali para trás. Então, tem pessoas que vêm do mundo inteiro, principalmente da Europa, e da Índia também, né? Tem bastante indiano aqui, né? Eu até me surpreendi, porque quando eu estava pesquisando alguma cidade para vir para Irlanda, quando eu decidi, não, eu vou para Irlanda,
eu comecei a pesquisar mais sobre Dublin, porque a maioria das informações são realmente de Dublin. Sim. E todo mundo, quando o pessoal que trabalha com intercâmbio, a maioria eles querem te forçar para Dublin, não sei porquê, acho que tem um imã lá. E eu não sei porquê, não tinha dando informação sobre Limerick. E todo mundo comentava, falava, o interior da Irlanda. E no Brasil a gente tem aquela visão, o interior, eu vou chegar lá, vou ter uma roça, eu vou acordar às 5 da manhã, vou tirar leite de uma vaca. Não que não seja legal, eu gosto, a parte da minha família da roça, eu sempre gosto de ir lá e visitar, né? Mas tu achou realmente aqui realmente é interior, é roça, ver cavalo na rua, coisa assim, não? Não é assim. Não é esse conceito de interior que a gente tem no Brasil, né? Até porque Limerick é a terceira maior cidade da Irlanda, né? Dublin, depois Cork, depois Limerick. Inclusive é maior do que Galway, que até então, antes de mudar para cá, eu jurava que Galway era maior por ser mais famosa, por ser mais turística, né? Sim. Mas aqui é uma cidade relativamente grande, tem tudo que precisa. Se você tipo, hospitais bons, tem redes de supermercados muito grandes, tem até restaurantes chineses, indianos, restaurantes libaneses, restaurante de tudo quanto é tipo de comida do mundo ali você vai achar. Tem mercado brasileiro, inclusive, também, né? Tem pub. Tem pub pra caramba. Né? E pub mais estilo tradicional, com música irlandesa ao vivo. Tem pub mais baladinha, né? Então tem de tudo. Não tô sentindo falta dessa diversão que eu encontrava em Dublin, eu tô encontrando aqui também, essa parte de entretenimento. Tem cinema, tem shoppings, enfim. Não é aquele interior que a gente tem na cabeça que é uma cidadezinha meio roça, igual o Matheus falou, não. Aqui é até grande. Então, acho que a gente finalizou aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar mensagem pra gente aí no nosso e-mail, pode procurar a gente nas redes sociais aí, F5 Intercâmbios, no Facebook, no Instagram. E para quem quiser encontrar o Nathan, como é que faz? Bom, meu Instagram é @faleconathan. Só mandar uma mensagem lá, me seguir e a gente troca uma ideia, tá bom? Então é isso, gente. Mais uma vez agradecendo o Nathan, o Matheus aqui, que tá toda semana. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando, e tchau.